Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast do New Wave Catholic. É com muita alegria, eu, Mariana Deluomo, Miriam Deluomo, recebemos hoje uma pessoa muito especial, muito querida no meio católico, que faz muitos cursos, tem muitos encontros. O senhor João Dias, né? Ele tem um trabalho de evangelização aqui em Carcavelos, também faz encontros, retiros em Fátima. E aí a gente vai agora conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre esse trabalho de evangelização e principalmente do chamado. Muitas das vezes Deus nos chama a muitas coisas e nós não entendemos o porquê, o que acontece. E vamos falar muito do Espírito Santo também, da ação do Espírito Santo na nossa vida, para entender esse chamado de Deus. Seu João, muito obrigada pela sua Muito bom presença, dia, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. A minha missão não é só em Portugal, não é só em Lisboa e em Fátima. É no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Os 4 cantos da Terra. 4 continentes, já preguei em 4 continentes e mesmo em Portugal. Portanto, eu já preguei em 15 dioceses de Portugal e na Madeira e nos Açores. No Brasil? No Brasil, portanto, em 4 estados. E a internet nos facilita isso também, né? O senhor chegar exato. em outros cantos. Aliás, né? Nós tínhamos o grupo em Carcavelos, o grupo de oração em Carcavelos, portanto, na igreja de Carcavelos. E depois, portanto, veio o Covid e nós começámos a fazer online. Portanto, e temos muita gente do Brasil que todas as semanas está connosco. Sim, que bom. Então, assim, para quem vai acompanhar esse podcast, vai conhecendo um pouquinho mais sobre a vida do seu João, sobre o trabalho de evangelização, também vão ver aí que tem como participar. Mesmo em qualquer outro canto do mundo, vocês têm como participar. Seu João tem também um canal no WhatsApp, né, que também, acho que, num grupo, né, um grupo no WhatsApp também, que algumas pessoas são... Pronto, eu não sou muito dado a essas coisas. Da internet. Portanto, é o jovem mais que trata daquilo, é o João Prata. Sim, pronto. Pronto, mas tenho, na verdade, portanto, tem várias formas, né, de... na disquete, mas não tenho lá. Portanto, não é um grupo que todos os dias trabalho nele. Tenho muitas atividades. Portanto, só há 1 ano e pouco é que estou reformado. Portanto, eu continuei a ser professor, embora tivesse tido esse chamamento de Deus. Portanto, coloquei isso perante Deus e continuei na minha atividade de professor universitário. Que bom. E assim, para começar, seu João, eu ia perguntar assim, porque a gente leu, né? Eu li algumas partes desse livro que são muito bonitos, que está muito bonito. E tem uma coisa aqui que eu queria perguntar para o senhor para começar, né? Como é que começou a sua conversão? Como é que foi a sua história? Peraí, Mariana, posso dar uma interrompida? Mas o seu João não é sozinho, né? Como é que é a família? É quem? É a minha família, portanto, é a minha mulher, Teresa Assinante, e 2 filhas. Está aqui com a gente, a Isabel no cantinho. E a Joana. Pronto, e elas foram muito importantes na minha conversão. Portanto, eu nasci em Lisboa, o meu pai estava a fazer o serviço militar na Groenlândia, que agora se fala muito, da pesca do bacalhau. Portanto, foi uma maneira como o meu avô era da Marinha. Portanto, foi uma maneira, e o meu pai foi chamado para o serviço militar para não ir para o ultramar. Nós chamávamos ultramar, portanto, Angola, Moçambique, Guiné. Portanto, ele fez o serviço militar, ele era enfermeiro, e fez o serviço militar num barco na pesca do bacalhau. Antes de casarem, eram católicos, mas quando casaram, portanto, afastaram-se de Deus, portanto, até devido à profissão deles, portanto, e trabalhavam muito, de noite e dia, pronto, a pensar que essa era a maneira de viverem melhor. Não só eles, né? A maioria das famílias, né? A nossa tendência começa a trabalhar pronto, e nos esquecemos. Até meterem. Portanto, eles eram pessoas de igreja. Portanto, a minha avó era muito religiosa. Portanto, teve na fundação de 2 igrejas. Da parte da minha mãe, portanto, já não eram tanto, mas a minha mãe, na aldeia dela, portanto, fez o crisma. Portanto, e a minha tia também. Portanto, eram pessoas, até casarem, eram bastante religiosas. Portanto, a minha mãe engravidou e o meu pai, portanto, ainda não eram casados. Portanto, e casaram quando eu tinha já 5 meses no ventre da minha mãe. Portanto, mas batizaram-me com 28 dias, mas depois afastaram-se da igreja. Portanto, eu como fiz também
portanto, nós temos o ensino primário, portanto, que são 4 anos, e eu fiz em 3 anos. 2 anos, fiz 2 anos num, e portanto só tive 3 anos na escola primária, porque a professora achava que eu estava muito avançado, e portanto fiz logo isso. Sempre foi muito ligado aos estudos, né? Essa questão. Eu não estudava muito, portanto eu brincava. Não, mas era a muito. questão de conhecimento, né? Sim, sempre fui muito bom aluno, mas era aluno de ouvido só. Sim. Portanto, eu brincava muito, era castigado pela minha mãe, porque eu andava sempre a brincar na rua. Portanto, ela às vezes é que me tinha que ir buscar para eu ir para a escola. Mas teve uma vida, então, normal, mas assim, afastada da igreja, de certa forma. Afastada da igreja, portanto, nessa altura, portanto, havia procissões quando eu era pequeno. Sim. Portanto, eu assistia às procissões, portanto, às festas da igreja, algumas festas. Sim. Portanto, a minha avó paterna era a mais católica, portanto, teve na fundação de 2 igrejas. Quando eu estava com a minha avó, com os meus avós paternos, portanto, eu ia à missa. Os meus avós maternos ficaram no Alentejo, pronto, e tinham que trabalhar, não tive tanta relação com eles. Portanto, na escola pré-primária também tive uma senhora, que era a Dona Susana, que era catequista, e portanto também nos incutia algumas coisas de Deus antes de ir para a escola primária. Portanto, umas sementinhas iam sendo colocadas ali. Fiz 3 anos, os 4 anos em 3, e por isso, portanto, só tive catequese 3 anos. Mas teve as catequeses presenciais, a avó, a professora. Sim. Pronto, né? mas isso era bastante Sim. pequeno. Pronto. Depois, quando comecei o ciclo, portanto, nós chamávamos ao 5º e 6º ano, portanto, aí afastei-me da igreja, portanto, Sim. já não fui tanto, mas como disse, havia as procissões nessa altura, antes do 25 de Abril, e isso que eu assistia. Minha mãe decorava as varandas, portanto, tinha essa... Sim, a minha mãe, esse embora, os costume. meus pais, embora não fossem, portanto, nessas coisas comunitárias, nomeadamente nas procissões, eles participavam. Isso aí é bem interessante que o senhor falou, porque para a gente que não participou desse momento importante de Portugal, né, desse tempo, né, de ditadura, né, a gente vê que muitas pessoas, né, no interior, quando você visita as irmãs e tudo, né, Mariana, do Instituto Resed, a gente vê que algumas pessoas tiveram que guardar sua fé, né? Sim. Portanto, não podiam professar a fé, né? Exato. Portanto, as pessoas não eram um pouco condicionadas nisso. Portanto, mesmo meus colegas que tinham uma vida de igreja e que tinham catequese, não é? Eu, como disse, portanto, só fiz 3 anos de catequese, mas houve outros que prosseguiram. E mesmo esses, portanto, que tinham prosseguido nessa altura, portanto, por causa... Estávamos num distrito que era comunista, que era o distrito de Setúbal. Portanto, e havia uma grande envolvência do Partido Comunista. E muitos desses meus colegas também saíram da igreja e deixaram de ir à igreja. Portanto, ainda por cima estávamos numa praia, portanto, vivia numa praia, e já era um ambiente também propício a que nós não fôssemos à igreja. Afastada. Pronto, aos fins de semana jogávamos futebol na praia, pronto, e também nos afastávamos. Sim. Mas esse ponto é bastante importante, porque houve muitas pessoas, mesmo que estavam na igreja, com a Revolução, portanto, saíram da igreja. Sim. Portanto, e concretamente, muitos colegas meus que lá estavam, pronto, porque eu de vez em quando ia à missa até levado por esses colegas, mas aí acabou tudo, portanto, praticamente acabou tudo. Lá nas irmãs, né, quando eu costumo ir, a casa delas é em Torrão, no Alentejo. Sim. Né? E assim, a gente conhece muitas senhoras que eram proibidas de ir à igreja pelo marido. Né? Então, assim, existia essa cultura mesmo do comunismo, né, de que a igreja é errada. Né? Então, assim, que é afastada. Muito bem, seu João. E aí a gente comentando assim, essa sua vida, né? E aí vai chegando aí um pouquinho mais a fase adulta. E como é que foi essa história, assim? O senhor conheceu a Dona Teresa e aí casaram e... Pronto, já foi eu quero chegar lá em Medjugorje. Vamos aos poucos. Já foi na faculdade. Portanto, eu conheci ela, portanto, durante o curso, portanto, ela não me conhecia muito bem. Eu também não lhe ligava muito, porque ela estava só a trabalhar. Portanto,
Portanto, ela tinha também um projeto na botânica, na disciplina de botânica, e que auxiliava um professor. Portanto, isto para dizer que ela também não tinha tantos intervalos como eu, porque eu tinha muito mais, passava os intervalos a jogar matraquilhos, portanto era muito bom a jogar matraquilhos. Sim. Então aí vocês se conheceram e eu queria entender como é que foi a ideia de ir para Medjugorje, de onde surgiu essa ideia dessa peregrinação? Ainda temos muito para como chegar. E nós, portanto, conhecemos no estágio. Portanto, eu fui estagiar para o Algarve e ela também foi estagiar para o Algarve. Portanto, ela foi caçar ratos toupeiros, que são ratos que andam subterrâneos. Portanto, eu estava lá a estagiar, portanto, em termos de fertilização de culturas. Portanto, eu era para trabalhar numa área, mas depois acabei por ir trabalhar noutra e tinha muito tempo disponível. Portanto, e conhecemos lá. Isso foi mais ou menos o quê? 1980? Portanto, foi em 1981, 82. Certo. Foi quando nós acabamos o curso. Portanto, mas aí, portanto, ela era muito religiosa. Portanto, comecei a ir à missa com ela. Portanto, começámos a namorar. Como ela ia à missa, eu ia atrás dela. Pescou, né? Pescou e foi trazendo. Era um frete para mim. Pronto, mas o amor ultrapassa tudo. E então, como gostava dela, portanto, ia com ela à missa. Pronto, mas estava desejando quando é que acaba. Ficava de olho. Pronto. Depois, mais tarde, portanto, virei completamente. Mas aí já era Deus colocando, falando assim, espera aí, deixa eu pegar esse de um jeito. Casámos ao fim de 1 ano e pouco de namoro. Portanto, ao fim de 1 ano já estávamos a tratar, porque fomos trabalhar para Castelo Branco. E, portanto, a minha sogra portanto, disse que tínhamos que arranjar casa, que era melhor casar. Pronto, eu aceitei isso e nunca pus na minha cabeça casar fora da igreja. Portanto, eu pensei sempre em casar era na igreja. Portanto, casámos e como digo, portanto, ia à missa com ela, mas arranjava sempre pretexto. E quando comecei na universidade, nomeadamente no doutoramento, primeiro tivemos o mestrado. Nessa altura o plano de estudos em agronomia nas universidades era 5 anos, depois apareceram os mestrados e, portanto, eu fiz mais 2 e depois fiz o doutorado, como dizem no Brasil, portanto, mais tarde. Mas portanto, mas fiz, portanto, nessa altura ia com a minha mulher à missa, portanto, e só fui a Medjugorje quase 20 anos depois disso. Sim. Portanto, Quer dizer, então passou esse tempo, mas é assim, como aquele católico que não era realmente assíduo, né? Não era praticante. Sim, por vontade própria, era mais... Sim, pronto, ia aos domingos com ela, tentava sempre, depois veio o mestrado e depois fui para doutoramento e, portanto, nessa altura estava em doutoramento. Sim, estava vivendo uma vida de estudos, se aprofundando. Quer dizer, uns 20 anos, né? Aí, de repente... E, de repente, fui a Medjugorje, portanto, a minha mulher, no ano, adoeceu, portanto, com uma grande depressão. Portanto, as minhas filhas eram pequeninas, portanto, tinham 8 e 10 anos. Portanto, ela não conseguia fazer uma conta de somar. Portanto, ficou mesmo mal. E depois, portanto, descobriu um grupo carismático, portanto, em São João do Estoril e em São Pedro do Estoril, e começou a frequentar esse grupo, mas entretanto melhorou. Portanto, o médico dava-lhe baixas, portanto, eu ficava todo contente por ele dar baixa, que ela queria trabalhar, mas ela não tinha condições. E num dia, portanto, que começou a trabalhar e foi um grupo de oração, já estava a terminar esse grupo de oração e falaram de Medjugorje. Portanto, ela tinham havido as aparições de Fátima e que não tinha havido mais nenhuma aparição. Portanto, foi a primeira vez que ela soube que havia aparições em Medjugorje. Chegou a casa eufórica. Meninas, temos que ir a Medjugorje. Eu tive conhecimento que havia aparições em Medjugorje.
e olhou para mim e perguntou-me também. Eu disse, está bem, também vou. Portanto, íamos sempre em família, saímos sempre em família. Então não havia razão nenhuma para eu não ir com ela. Sim. Seu João, o senhor vê, né? O senhor falou numa doença que hoje em dia muita gente tem, né? A questão da depressão, né? E a depressão muitas vezes faz com que a pessoa se feche, fique né, para dentro, não queira ter contato com outras pessoas. E a sua mulher, né, a dona Teresa, sempre foi uma pessoa tão ativa, né, trabalhava né, na faculdade, não é isso? Na universidade. Ela trabalhava numa empresa na Bayer, nessa altura. Então, portanto, era um trabalho muito intenso. Sempre foi. Mas assim, de repente é acometida numa doença que atinge tantas pessoas. E a igreja, mais uma vez, né, se faz presente, Deus se faz presente através de um grupo. E esse grupo modifica a vida de uma família. Né? E como isso tem ação, e a gente tem que pensar muitas vezes que tantas famílias passam por isso. Eu acho que mais do que isso que você está falando, assim, é isso, mas é o sim. Né? Porque ela estava no grupo, atenta, ouviu né, a questão de Medjugorje, disse sim a essa ideia, olha, é uma ideia, vou. Eu acho que ali o Espírito Santo já estava soprando no ouvido dela, olha, vocês precisam ir a esse lugar, ela disse sim, e o Senhor também deu o seu sim. Parte, né? Nós vamos juntos como família. Né? Então, assim, eu acho que o sim é muito importante para as mudanças e para o chamado de Deus. Sim, nós temos que querer para Deus atuar, portanto nós temos que dizer o nosso sim a Deus. Mesmo que a gente não entenda porquê, né? O que eu vou fazer em Medjugorje? O que é mas, não, portanto, eu não entendia nessa altura, porque eu dizia, portanto, ela às vezes perguntava, falava, pronto, estava-se a aproximar cada vez mais o tempo de partirmos, e ela falava comigo e eu dizia, tu vais à tua vida, eu vou à minha vida. Portanto, eu não pensava... Sim. Portanto, eu ia lá mais para ver agricultura, praias, tinha visto no mapa... Não foi como peregrinação e acompanhar. Tinha montanhas e o mapa não tinha visto isso. Portanto, mas dizia, aquilo parecia muito perto, mas entretanto tem umas montanhas para atravessar, portanto não era assim tão perto. Portanto, mas eu via que estava perto do mar e queria ir ver o mar, a agricultura, portanto, que era agrónomo e, portanto, interessava muito pela agronomia. Portanto, nessa altura eu dava sistemas de agricultura, portanto, interessava-me conhecer coisas diferentes. Sim. Só que aí os planos dele eram outros, né? Só que quando pus os pés naquela terra, portanto, eu fui apanhado. Pois é. Para quem não está nos ouvindo, quem não ouviu falar ainda de Medjugorje, né, deixar assim só para as pessoas entenderem, Medjugorje é uma cidade na Bósnia, né, e que tá tendo já teve 25 anos, mais de 25, né? Aparições de Nossa Senhora para 5 videntes. Quando eu lá fui, já havia quase 20 anos. Portanto. Sim, pois então. E são datas especiais em que Nossa Senhora aparece para 5 pessoas, para essas mesmas 5 pessoas todo esse tempo. E o seu João, eu já estive lá também, junto com todos os dias. Nossa Senhora aparecia todos os dias. Aparecia, mais do que um vidente. Sim, eu sei que E com mensagens, né? Sim, ela sempre quando aparece com mensagens, né? E assim, é um lugar realmente de muita paz, de muita espiritualidade, né? Assim, a gente quando esteve lá também tive essa sensação. E aí eu queria saber do seu João como é que foi, porque assim, eu lendo o livro do senhor vi que teve parte do senhor, vocês foram num dia que ela apareceu também, né? Sim, nós fomos ao Festival dos Jovens, como tínhamos 2 meninas pequenas, 8 e 10 anos, então nós fomos ao Festival dos Jovens. Sim. Pronto, fomos lá, portanto chegámos no dia 31, portanto era quando começava o festival, mas o primeiro dia há poucas atividades, e então no dia 1, portanto já houve atividades, portanto eu caí logo nesse festival, portanto muitos cânticos, portanto eu queria acompanhar, pronto, as minhas filhas riam-se de mim, que eu não cantava. Portanto, ali já estava tendo a ação do Espírito Santo. Pronto, fazia tudo ao ralantico. Para quem ia só ver o mar ou a agricultura. Pronto, eu fui logo apanhado nesse dia. Portanto, eu participei e depois à noite, portanto, a guia que foi connosco, portanto, ela começou a dizer que no dia a seguir era o dia dos não crentes. E eu não sei porquê, portanto, saiu-me da boca, é o meu dia.
Sim. E Sim. curiosamente foi mesmo o meu Tomou dia. posse. Portanto, mas eu nem sei como é que aquilo saiu da minha boca. Portanto, e logo de manhã, portanto, eu era o primeiro. Aliás, a partir daí comecei a ser sempre o primeiro a estar presente. Portanto, mas ela disse que era o dia das aparições dos não crentes. Portanto, nós levantámos muito cedo. Portanto, eu, como disse, fui o primeiro a estar disponível para ir. Portanto, fomos. Portanto, aquilo era num barracão, portanto, com uma coisa aberta, portanto, com um telhado. E nós não podíamos entrar porque estavam umas irmãs religiosas, portanto, era basicamente para sacerdotes, Reservado para religiosas, para pessoas. Pronto, Dali nós ficámos de fora. Mas a guia tinha-nos dito: temos que ir muito cedo para apanhar um bom local. Portanto, nesse ano, portanto, as temperaturas durante o dia foram sempre superiores a 40 graus. Nossa. Portanto, e mesmo de dia, portanto, as temperaturas andavam à volta a noites muito quentes, como cerca de 30 graus. Portanto, e nós fomos, portanto, começou a aparecer o sol, a aquecer bastante, muito calor. Portanto, estávamos ali, mas ficámos muito perto, portanto, aquilo tinha uma lona, o pavilhão, portanto, era um pavilhão aberto com umas bancadas, portanto, e tinha uma lona a separar-nos e nós ficámos muito perto. Entretanto, a minha filha começou a sentir-se mal, foi lá para dentro, para a sombrinha. Sim. Portanto, ela estava bem, mas nós Estavam estávamos ali apertados à igual torreira do sardinha. sol, até que chegou a vidente, a Miriana. Portanto, nós continuamos, normalmente quando é as aparições reza-se o terço, portanto nós rezamos vários terços, o objetivo é rezar o rezar. Portanto, rezámos vários terços e quando a Miriana, portanto, apareceu, portanto, ela também rezou um bocadinho de terço e depois para e começa a aparição. Portanto, eu nessa altura liguei muito pouco à aparição, portanto, só pedia perdão a Deus. Portanto, eu senti, portanto, que era mesmo uma aparição, portanto, porque muitas pessoas que foram connosco foram lá quase como detetives, como polícias, Sim, para ver se aquilo se era era verdade. verdade, se não era verdade. Portanto, eu naquela altura, portanto, estou um bocado sensibilizado, portanto, eu não tive dúvidas que era verdadeiro. Portanto, e ainda mais, portanto, depois, portanto, eu durante a aparição eu tive só a pedir perdão a Deus. Portanto, eu não me interessou muito a aparição, estar a olhar, portanto, não quer dizer que não olhasse. Foi um momento muito pessoal, sim, né? sim. De encontro mesmo, né? Sim, pronto, e depois, portanto, no fim da aparição, portanto, só soube depois, portanto, eu senti o meu corpo foi corrido, portanto, não é corrido. Senti uma corrente. Senti uma corrente, portanto, o meu foi varrido por uma corrente elétrica. Portanto, da sola dos meus pés até à minha cabeça, portanto, e foi para cima. Portanto, e ao mesmo tempo senti, nós estávamos todos muito juntos uns aos outros, portanto, era uma multidão de pessoas, portanto, não havia espaço. E eu senti, portanto, como uma brisa fresca, estava muito calor. Sim. Sobre mim, portanto, veio uma brisa fresca e, portanto, e veio essa corrente elétrica, são coisas espirituais, nós não conseguimos traduzir por palavras aquilo que não consigo traduzir. Pronto. E isso por um professor, já era doutor, não? Nessa época? Já era, portanto, nem teve essa compreensão, né? Ainda não era intelectual, doutor, era uma questão tão, né, espiritual que o senhor não conseguia, a nível intelectual, o que está acontecendo, o que foi nós isso. Nós normalmente queremos explicar. Exatamente. Eu vejo nos meus retiros, portanto, quanto mais as pesas sabem, mais estudos têm. Vem que não sabe nada. Pior para Deus. Porque racionalizam muito as coisas, portanto, e acabam por não acreditar. Então, o senhor teve No meu caso, eu não fui assim. Portanto, eu tive consciência, portanto, que era uma aparição, que era um local sagrado. Portanto, no dia anterior, portanto, eu mudei completamente. Quando pus os pés naquela terra, eu transformei-me completamente. Portanto, como eu disse, eu ia lá para ver a agricultura, as praias. Portanto, nada disso me interessou. Portanto, eu senti que era um local diferente.
isso foi confirmado, portanto, nesse dia, com essa aparição, com essa ação experiência sobrenatural natural de Deus. Portanto, nós não conseguimos traduzir com palavras humanas. Sim. Portanto, na minha humanidade, portanto, houve uma corrente elétrica que aspirou, Isso senti, No galpão ele falou, né? Não. senti, portanto, foi onde decorreu No galpão. o galpão, Aparição. portanto, vocês dizem isso. Era um galpão mesmo, é esse o termo no Brasil. Portanto, aconteceu isso que eu fui, portanto, aspirado, portanto, por uma corrente elétrica percorreu-me. Pronto, e como eu disse, portanto, a minha filha mais nova estava mesmo à minha frente. E eu perguntei-lhe, Joana, portanto, assim baixinho, tu não sentiste um ar fresco? Eu disse, pai, com este calor. Não sentiste. Pronto. E depois eu olhei assim para o lado, e na verdade ninguém se tinha mexido, não é? Porque como estávamos no final da aparição, podia alguém ter-se mexido, mas ninguém se mexeu. Estávamos, como nós dizemos em português, como sardinhas em lata. Portanto, estávamos todos muito juntos. Pronto, eu perguntei àquela minha filha, até me senti envergonhado, porque eu estava a sentir uma frescura, estavam mais de 40 graus, e eu estava a sentir uma brisa, e normalmente sou muito sensível ao calor. Portanto, eu estava a sentir um frio no meio dos 40 graus. Fresquinho. Não era frio, era um fresquinho. Sim. Portanto, parecia que tinham ligado ali Um ventilador. um ventilador para mim. Portanto, o senhor comentando isso, sabe, o seu João, vem assim na minha cabeça, assim, Deus quando quer, não adianta, ele age, né? Assim, a gente tem... Sim, mas foi um sinal muito forte. Portanto, eu nunca... Há pessoas que dizem, eu quero um sinal. Portanto, eu nunca pedi nenhum sinal. Portanto, mas tive vários sinais. Mas o senhor foi escolhido. Era o momento. São as coisas que a gente estava falando. A gente não sabe porquê, né? São os mistérios de Deus. Mas ele tinha os planos dele, né? Sim. Portanto, eu tive ele lá. Tinha, não. Ele tem os planos. A partir daí, portanto, já tinha sido. A partir daí intensificou-se mais o eu querer ficar e participar. Pronto, e fui participando. Então, a partir daquele momento, o João era outro João. Era outro João. Virou outro, né? Portanto, ainda não tinha confessado, mas Saulo virou João. Paulo. Portanto, conversão. Sim, por acaso, eu aprecio muito São Paulo, pronto, e nunca tinha dito isto a ninguém. Mas eu sinto a minha experiência muito perto de São Paulo. Sim. Então, não é para estar a armar-me. Não. Às vezes as pessoas pensam... É identificar, né? Se identifica. Sim, mas identifico muito como São Paulo. Portanto, Deus o que me aconteceu, portanto, as camas, portanto, se eu já tinha, quase sem acontecer isso, portanto, já me tinham caído algumas camas dos olhos. Portanto, aí, os olhos se abriram. Aí foram, pronto, eu tive a experiência. Engraçado que eu ia portanto, falar Deus fez-me experimentar aquilo, portanto, eu não tinha dúvidas, portanto, e a partir daí, portanto, se eu já ia, fui o primeiro a querer ir para a aparição. Portanto, a partir daí eu também era sempre o primeiro em todas as atividades do grupo. Mas se você vê, né, seu João, você falou que a palavra que se abriu na Bíblia, né? Agora foi a conversão, não foi? Foi a conversão de Saulo, tá aqui. Em Atos dos Apóstolos. Sim, eu a partir daí fiquei convertido. Portanto, comecei logo portanto, mas a minha mulher, portanto, começou a ver que portanto, Medjugorje, portanto, é um local de confissão. Sim. O maior confessionário aberto do mundo, né? É o maior confessionário aberto do mundo, portanto, só quem lá vai é que vê. É portanto, demais. Os vários sacerdotes por todo o lado a confessar. Portanto, eu não me confessava e a minha mulher estava muito preocupada porque estávamos para nos vir embora e eu ainda não me tinha confessado. Portanto, e ela sentia isso, pronto, e pressionava. Mais uma vez a intercessora, né? Para ir para Medjugorje, agora João tem que confessar. Eu sabia o que é que tinha experimentado, sabia isso tudo, portanto, não tinha dúvidas daquilo que me aconteceu. Não era nenhuma suposição da minha cabeça, não era... Não, como estava 40 graus, mais de 40 graus, não foi ter apanhado sol a mais. Né? Portanto, para mim tinha sido muito claro aquilo que me tinha acontecido. Próximo passo, o sacramento da confissão. E também via lá os sacerdotes a confessar, pronto, mas como eu disse, eu não estava... Escolheu algum ou foi de repente algum sacerdote? Portanto, foi o sacerdote que nos acompanhou. Certo. Portanto, ele já tinha confessado os portugueses todos. Ia para faltava o João. Ia para lá para ver se eu ia, portanto, mas o João não ia. Portanto, até que estávamos já na véspera de nos vir embora,
Portanto, houve uma aparição, ia terminar o Festival dos Jovens, portanto, e houve uma missa no Monte Križevac, portanto, em que as pessoas vão para lá de madrugada. Que não é nem um pouco fácil de portanto, subir. Às escuras, portanto, eu como não estava a pensar ir, a minha mulher queria que eu fosse a essa missa da Transfiguração de Jesus, portanto, mas eu disse que não, portanto, que não ia, fui-me deitar e cerca das 4 da manhã, portanto, eu acordei e fui a essa missa, portanto, eu levei 35 minutos desde a Pensão Maia, que era onde nós estávamos, até ao Monte Križevac. Olha. É impossível. Portanto, eu fui lá outras vezes, portanto, mas eu andava, tumba. Sim. Portanto, eu ia em frente. Só portanto, quem foi lá é que sabe. tinha dado a minha lanterna a a outras pessoas, que, como eu não ia à aparição, à aparição não, portanto, à missa no Križevac. Portanto, eu tinha dado a minha lanterna, porque tínhamos uma lanterna todos, eu, a minha mulher e as minhas filhas, portanto, mas eu tinha dado a minha lanterna porque não ia para outras pessoas. Portanto, eu fui sem lanterna. É evidente que estava uma noite de lua cheia, uma lua enorme. Quando eu acordei, olhei para aquela lua, parecia que a lua se estava a rir para mim. Lindo. Não estava, até já era a minha imaginação, penso eu. Portanto, mas levantei-me, comi qualquer coisa, portanto, e fui. E como eu disse, portanto, eu andava e pronto, eu ia... A ação do Espírito Santo que foi te guiando. Como se fosse uns cabritinhos. Portanto, ultrapassava as pessoas, subindo. portanto, subi. Portanto, e quando eu cheguei ao cimo do Monte Križevac, a minha mulher estava a chegar, mais os amigos com quem ela foi. Portanto, eu cheguei, parti quase 2 horas atrás deles. É evidente que eles também foram rezando. Eu também fui fazendo as minhas orações. Só um minutinho, só para as pessoas que estão ouvindo entenderem que esse monte, né, Križevac, que a gente sobe quando vai lá, não é fácil, tá, gente? Quando ele diz, subir em 30 minutos ou sem lanterna, é um morro, assim, difícil de subir, com muita pedra, entendeu? Então, assim, pontiagudas, né? Quando a gente diz subir rápido, ou então foi fácil de subir, não foi pela gente, não foi pelos... Não, foi com certeza. 35 minutos, portanto, não foi pelo meu poder, foi Deus, pronto. Sim, agindo. Portanto, porque eu andava, portanto, eu não tinha muita preparação física também, nunca fui muito de desporto, portanto, podíamos dizer, ele era um atleta, não, portanto, não era o caso. Portanto, eu subi, pronto, foi Deus, parecia que os anjos me levavam. Sim. E cheguei lá, como eu disse, portanto, a minha mulher tinha partido cerca de 2 horas antes e eu cheguei na mesma altura que eles, mas como era uma multidão, portanto, eu não fui para o pé dela, porque havia muita gente. E a missa começava, penso, às 5 da manhã, e, portanto, assisti à missa, comunguei, portanto, não devia ter comungado, mas comunguei, e assim como subi, portanto, muito rápido, também desci. Portanto, eu quase que voava, pronto, e pensando naquilo que eu fiz, portanto, só os anjos tive que ter os anjos a segurarem-me, porque eu, assim como subi muito rápido, também desci muito rápido. E a descida ainda é mais complicada do que a subida, é verdade. Pronto, mas eu punha-me por atalhos, portanto, desci e comecei a cantar. Portanto, eu cantava. É uma alegria. Portanto, eu tive uma efusão do Espírito Santo. Portanto, nessa altura eu não sabia o que era isso. Portanto, mas eu desci a cantar, louvava. E cheguei ao quarto, as minhas filhas estavam a dormir. Portanto, não sei que horas é que eram, mas seria 7 horas ou assim, já tinha amanhecido, pronto, mas o dia antes e a viagem, portanto, tinham sido bastante cansativos, portanto, e elas estavam a dormir. E eu a cantar. Portanto, eles mandavam-me calar, cala-te, pai, cala-te. E eu disse, cantem comigo. Cantai, Senhor Jesus. Uma coisa alegria do Espírito. Portanto, era uma alegria muito grande. Pronto, eu depois vi que elas estavam a ficar perturbadas, fui tomar banho, então vim cá para fora da pensão, portanto, no átrio em frente à pensão, eu cantava, dançava. Pronto, tive uma infusão do Espírito Santo muito forte nessa altura, apesar de ainda não me ter confessado. E a minha mulher chegou também bastante depois, 1 hora e tal, depois de mim, 2 horas, portanto ela também não desceu logo. Portanto, e quando chegou, portanto, disse, tens que te confessar. Eu dizia que não. Pronto, até que
passou um sacerdote, portanto, o sacerdote com quem nós tínhamos ido, o padre João de Brito, e ela disse: Senhor Padre, vai para o confessionário, vai para lá que o João já lá vai ter para se confessar. Pronto, eu fiquei atrapalhadíssimo, porque antes, portanto, quando eu namorava a minha mulher e depois, mesmo de casados, ela às vezes dizia: tens que ir à missa e tens que te confessar. Portanto, eu dizia: olha, diz lá aí um pecado que eu tenho. Pronto, ela dizia uma coisa de nada, perturbaste-me, e eu, pronto, ia-me confessar. As minhas confissões, eu costumo dizer que eram 20 segundos, portanto, talvez fossem uns segundos a mais, mas eram muito breves. Portanto, ela dizia-me qualquer coisa que eu tinha feito, ou eu ia-me confessar isso e vinha ter com ela, pronto. E já ela ficávamos bem, não é? Ela ficava contente, portanto, mas eu não tinha feito uma confissão, dizia uma coisa de nada, quando eu tinha bastantes pecados, portanto, e tinha andado afastado da igreja. Porque ela pensava que eu também era uma pessoa da igreja. Mas na verdade eu não era. Sim. Como é que foi essa sensação depois da confissão? Saiu do confessionário se sentindo bem? Pronto, senti-me muito bem. Pronto, foi uma confissão diferente das outras. De todas as outras. Portanto, a minha confissão demorou 2 horas e foi interrompida porque o Senhor Padre, portanto, ele ia à procura de um local, portanto, nesses dias de festa e domingos, A celebrar. portanto, há missas em edifícios diferentes lá em Medjugorje para diferentes línguas. Portanto, ele ia à procura onde é que era a missa em português. E por isso teve que interromper a confissão comigo. Pronto, mas a minha confissão foi um contar da minha vida passada. Portanto, foi mais uma conversa do que propriamente uma confissão. Portanto, eu não me confessei realmente, ou confessei algumas coisas, mas foi mais uma história. Foi o que eu preciso naquele momento. Sim, e ele ouviu-me, pronto, e deu-me uma absolvição. Sim. Algumas coisas que eu tinha, pecados que eu tinha feito, mas não foi bem uma confissão, como eu, se for hoje confessar-me, portanto seria uma coisa diferente, não é? Seria o meu passado, as coisas de mal, que fugiram aos mandamentos de Deus, portanto não foi isso que aconteceu nessa altura. Sim. Portanto, mas ele interrompeu a confissão, porque tinha que se ir embora. Sim. Portanto, sim. Não, estava ouvindo. E aí vocês voltaram de Medjugorje e começa um pouquinho essa caminhada de evangelização. Como é que começou essa caminhada? Porque aí o senhor ainda estava percebendo tudo o que tinha acontecido, né? Não, pronto, eu estava... Como é que foi essa transição aí de conversão para evangelização? Portanto, eu mudei, ainda estamos muito longe da evangelização. Sim, ainda portanto, tem um caminho. Eu mudei completamente. Portanto, a partir daí a minha vida, portanto, começou a ser igreja, portanto, começou a ser um cristão a sério, não era um cristão praticante. Portanto, eu comecei a ir todos os dias à missa e comecei a ter uma vida de oração. Portanto, todos os dias, portanto, em Medjugorje, nós rezávamos o rosário. Portanto, eu passei a rezar o rosário todos os dias. Portanto, ia a ser uma pessoa de oração. Portanto, e a minha prioridade, portanto, era precisamente essa. Portanto, depois ia para a Baixa de Lisboa. Portanto, há várias igrejas abertas, há várias adorações. Portanto, eu passava, portanto, o dia em adoração. Pronto, a minha prioridade deixou de ser o trabalho, mas a minha vida passou a ser primeiro a igreja. Intimidade, depois... buscar intimidade com Deus, né? Sim. Você começou... Porque uma coisa é o encontro, né? Pronto, e era muito engraçado, porque eu ia para uma igreja, portanto, na Baixa de Lisboa, sentava-me, portanto, eu não sabia da adoração, pronto, se calhar até estava a fazer bem nessa altura e agora é que faço mal. Portanto, eu sentava-me e, portanto, vinha-me à mente, portanto, um pecado. Eu estava sentado junto do Santíssimo e de repente vinha-me uma situação e um pecado e ia-me confessar. Portanto, e isso durou bastante tempo. Já não precisava mais da Teresa dizer. Sim, não, eu ia para lá, portanto, sentava-me, pronto, não sabia dizer nada, às vezes rezava o terço e isso, portanto, mas muitas das vezes estava sossegado, uma coisa que eu depois deixei de conseguir, mas que Deus funcionava mesmo,
que eu sentava-me e vinha-me um bocado à cabeça e ia-me confessar. Ia-me confessar. Portanto, e fiz, portanto, uma purificação, se assim podemos dizer, portanto, nessa altura dos meus pecados, portanto, e com uma oração, portanto, em que rezava ao rosário, pronto, começava a ter uma vida cristã a sério. Portanto, no final do ano, portanto, nós viemos em agosto, não é, de Medjugorje, portanto, houve um retiro, portanto, que foi o meu primeiro retiro, portanto, com o padre Jean Simonin. Portanto, e aí, portanto, eu estive lá, portanto, aconteceram uma série de coisas curiosas. E quem que chamou para esse retiro? Portanto, a minha mulher soube. Também? Mulher soube, não, fui eu que soube. Porque eu estava num grupo carismático de St. Mary's, portanto, que era uma igreja dos ingleses, portanto, que é aqui em São Pedro do Estoril. E nessa altura, portanto, não havia tantas pessoas do Brasil, portanto, a evangelizar, portanto, havia muito poucas coisas carismáticas, portanto, mas essa igreja, portanto, havia um grupo carismático, portanto, e todos os sacerdotes que vinham cá, carismáticos em Fátima, a Fátima, passavam por esse grupo, portanto, eu tive muita sorte por pertencer a esse grupo de St. Mary's, portanto, que agora a igreja fechou há pouco tempo. O senhor acredita que foi sorte? Não, né? Tenho certeza que não, muita sorte, portanto, na linguagem humana. Foi uma grande graça que Deus me deu. Com certeza. Portanto, foi mesmo uma grande graça, portanto, eu ter participado nesse grupo. Portanto, eu estava muito caladinho sempre nesse grupo, é curioso. Portanto, eu recebi muitas curas interiores nesse grupo. Portanto, quando começavam a cantar, eu chorava, como estou agora a chorar. Portanto, era Deus a atuar, a curar-me. Portanto, e foi-me dado todas essas possibilidades, portanto, de ouvir pessoas que vinham a Fátima, evangelizadores e pessoas carismáticas, portanto, e elas iam sempre a esse grupo, St. Mary's. Portanto, e eu, portanto, soube que havia esse retiro, portanto, fomos a esse retiro, foi o meu primeiro retiro. Portanto, aconteceram coisas curiosas, portanto, nomeadamente uma. Portanto, nós chegámos lá, eu tinha-me inscrito, inscrevi também a minha mulher, os dois, não é? Íamos os dois, e chegámos lá e não estávamos inscritos. Portanto, e o lugar do retiro, que era de umas irmãs religiosas, portanto, não me lembro agora de quais eram, era em frente à livraria da Paulus, portanto, são umas irmãs que estão ali, e chegámos lá e nós não tínhamos quartos, portanto, e ela disseram-nos, ficam ali numa casa anexa. Portanto, fomos para lá e, portanto, aquilo só tinha os lençóis de verão, portanto, não tinha mantas e estava um frio, portanto, temperaturas se calhar negativas mesmo dentro de casa, porque as janelas tinham frechas e a porta, portanto, entrava o frio, portanto, e eu congelei nessa noite. Portanto, tive que me encostar à minha mulher, a minha mulher esfregou-me, para eu, portanto, mas fiquei, portanto, congelado, portanto, não consegui dormir nada, portanto, era o demónio a querer que eu não fosse que eu fosse embora, né? Mas eu não fui. Portanto, eu tive o retiro todo, portanto, foi muito importante, portanto, recebi mais alguma formação, portanto, e o padre Jean Simonin, portanto, que era um sacerdote belga que colaborou com o cardeal Sunans, portanto, no último dia, portanto, fez uma profecia, rezou por mim e veio, o Senhor deu-lhe umas palavras e disse: vais ser o meu evangelizador. Vais ser um evangelizador. Portanto, ainda não estava. Depois, mais tarde, foi o meu. Portanto, portanto eu nunca tinha... Pronto, deixei correr as coisas, portanto, nunca pensei nisso. Depois, na minha vida, portanto, comecei... Portanto, eu fui a outro retiro, portanto, a minha vida era uma vida de igreja, portanto, ia em St. Mary's, portanto, como eu disse, iam passando pessoas evangelizando. Mas isso ficou na cabeça e o senhor falou assim, não é? Mas como assim? Não, eu não percebeu? Portanto, eu percebi, mas eu costumava registar, portanto, não é daquelas pessoas, algumas às vezes eu rezo, portanto, e o Senhor dá-lhes também palavras, vais ser um evangelizador, e elas pensam que tem que ser logo no dia a seguir. Sim. Portanto, eu compreendi... Foi no silêncio e... Sim, eu registrei na minha cabeça, mas guardei, não fiz... vou ser um evangelizador, o padre Samuel Simonin rezou por mim. Não, eu não fiz isso.
Sim. Portanto, eu registrei. Aliás, é muito a minha maneira de ser. Portanto, eu registro aquelas palavras e elas depois concretizam-se. Portanto, Deus muitas vezes na minha vida falou-me através de outras pessoas. Sim. Portanto, eu tentava sempre escutá-las, mas nunca estava na ânsia de quando é que isto será, não. Registava e Até elas porque tem que ter aconteciam. o período do discernimento, né? Para saber se realmente aquilo é de Deus, se é humano. Também tem essa parte, né? Quando a gente Não, mas recebe... Eu Deus, acho que nele como era muito claro. Não, como era num sim. nível muito baixo, portanto, Deus não me dava essa possibilidade. Portanto, eu acreditava. Portanto, quando via. O dele era muito pá. Pronto, Era igual São Paulo. então Caiu do cavalo, tirou as escamas e pronto, vai embora. Exatamente, pronto. Eu vou dar um exemplo. Portanto, houve um senhor que era o João Silva, que era o coordenador do renovamento carismático aqui na Diocese de Lisboa. Portanto, eu tive, uma vez rezou por mim e começou. Eu desliguei, porque vi que aquilo era falso. Portanto, e outras pessoas, portanto, não foram muitas. Portanto, Deus, na verdade, encaminhou-me sempre a pessoas certas e eu tinha que estar com muito atento àquilo que me diziam. Portanto, e Deus deu-me esse discernimento. Tanto que aquilo que me diziam era É isso dele, que eu estava era falando. ele. Você Era conseguia ele. perceber Claro. de Deus o sinal Pois, do que não era e do percebi. que não era. Sim, pronto. E nesse Sim. caso desse senhor, não quer dizer que ele não tenha feito profecias para outras pessoas boas, mas eu desliguei logo porque... Sim, porque percebeu que não pronto, era. até aí, portanto, eram profecias muito simples, coisas muito simples. Portanto, vais ser um evangelizador. Ponto final. Pronto, e as pessoas iam mudando, e mesmo depois, outros anos que fomos a Medjugorje, portanto, lembro-me que uma vez tive um sacerdote que era dos Estados Unidos, portanto, ele estava lá, pronto, estavam pessoas a falar com ele, e eu disse, eu vou lá ter com ele, pedi para ele rezar, e ele fez uma profecia. Eu nem sabia que ele fazia profecias. Portanto, era um sacerdote eles têm uma veste cinzenta, pronto, não é muito bonita, que era do Frei Fortuna, era um colega do Frei Fortuna, portanto eu fui lá e pedi para ele rezar, portanto ele fez uma profecia, mas eu nem sabia que ele fazia profecias. Pronto, mas na verdade Deus colocava-me as pessoas, portanto eu só tinha que estar muito atento a esses sinais e ir ter na verdade com as pessoas e pedir, ou elas rezavam por mim e pronto, e eu conseguia discernir se era verdadeiro ou falso. Portanto, no início era isso, portanto, era muito simples e não muita conversa, a pessoa chegar ao pé de mim e começar a dizer isto e mais aquilo e vais ser isto. Não, eram coisas muito curtas e que na verdade me guiavam na minha vida espiritual. Sim. E me alertavam para Deus te coisas que eu tinha que capacitava a fazer. entender, né? Sim, estava-me a capacitar para isso. Portanto, no decorrer disso, portanto, como eu disse, depois apareceram 5 sacerdotes que dedicavam à parte do exorcismo, portanto 4 deles eram exorcistas no país deles, portanto o exorcista é nomeado no país deles, portanto não é exorcista de Angola, não é exorcista em Portugal, é em Angola. Portanto, mas tivemos um que era angolano, portanto, e o Dom Serafim, portanto o Bispo de Fátima, também o nomeou, deu-lhe autorização para ele ser exorcista também em Fátima. Portanto, mas era uma coisa excepcional. Portanto, foi o Padre Manuel Sabino que foi o primeiro que eu comecei a colaborar, mas depois surgiram outros sacerdotes exorcistas, tanto que, com os quais colaborei. Portanto, com o Padre Manuel Sabino, portanto, foi curioso que eu fui assistir, soube que havia um retiro dele, fui assistir, e depois a senhora que organizava os retiros pediu-me se eu também não queria ajudar. Portanto, eu nunca pedi a ninguém para ir ajudar o Padre X, Y ou Z. Foi sempre pessoas que vinham ter comigo mais uma vez. e me diziam se eu queria ajudar. Portanto, eu entendia isso como uma coisa de Deus e dizia logo que sim, que estava disponível. Portanto, não punha condições, não Mais punha uma nada. vez o sim, é. Portanto, era para trabalhar, para servir. Portanto, eu nunca puseram-me sempre em posições bastante elevadas, mas não fui eu que pedi. Eu nunca disse, eu só ajudo se for isto ou for aquilo. Não. Eu entreguei-me e as pessoas é que sentiram que eu tinha capacidades e me puseram sempre num extrato muito
muito acima. O senhor João, o senhor em algum momento chegou a se questionar por que isso, o que está acontecendo? Algum momento não? Ou era muito... Não, porque para mim era tudo muito claro. Portanto, era tudo Deus. Sim. Portanto, eu via Deus, portanto, a ação de Deus. Portanto, nessas coisas eu nunca fiz muitas perguntas, nunca duvidei. Sabe qual foi a visão que eu tive agora enquanto o senhor estava falando isso e minha mãe com essa pergunta? É como se o senhor tivesse entrado na barca e deixou ele te levar. Né? Foi mesmo isso. Portanto, eu tive mesmo essa visão. Foi mesmo uma visão, foi mesmo Deus. Pronto, e acontecia-me isso com outras pessoas. Portanto, elas diziam-me coisas, portanto, e eu fazia. Portanto, e obedecia. Portanto, com o padre Manuel Sabino, portanto, havia um Miguel, portanto, que queria ser sacerdote, portanto, queria ir para o seminário, e havia eu. Portanto, e o padre Manuel Sabino, muitas das vezes, só queria rezar connosco. E deixava-nos, portanto, eu e o Miguel, que é sacerdote hoje em Fátima, portanto, só nós, ele só delegava estar com pessoas a rezar por determinadas pessoas, casos graves de possessão, no João e no Miguel. E depois foi curioso, portanto, que mais tarde, portanto, o padre Manuel Sabino não apareceu num retiro, portanto, nós tínhamos um retiro em Fátima, ele não apareceu, portanto, ficámos só leigos, portanto, conseguimos falar com alguns sacerdotes para irem fazer os ensinamentos, e depois, portanto, eles iam-se embora, faziam o ensinamento e iam-se embora. Nós fizemos oração, as pessoas manifestavam-se, portanto, eram os retiros no Paulo VI em Fátima, a oração. Portanto, nesse ano, nesse retiro, portanto, não veio, que estava marcado, ele vinha de Angola, portanto, ele não veio. Pronto, eu assumi, entre aspas, a liderança, portanto, do retiro, e como eu disse, portanto, convidei alguns sacerdotes para irem, mas depois, pronto, as pessoas começaram a manifestar, os sacerdotes iam-se embora, portanto, e nós é que tínhamos que assegurar, portanto, só um sacerdote que era português, mas que tinha uma paróquia em Espanha. Mas essas pessoas tinham uma preparação? O senhor teve, mas essas outras pessoas tinham preparação ou não? As pessoas Foi a necessidade mesmo ali, foi tipo assim, vocês vão portanto, expulsar os demônios. E o curioso, portanto, é que eu rezava pelas pessoas, portanto, elas eram libertas mais rapidamente do que com o padre Sabino. Portanto, isso foi o mais curioso. Portanto, nós acabámos o retiro mais cedo, porque supostamente nós tínhamos um plano, tínhamos X horas para rezar pelas pessoas. E neste retiro, portanto, nós acabámos mais cedo do que o que estava Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, questionam isso. Eu acho que é importante o senhor até esclarecer essa questão. Porque muitas vezes em retiro, tem muita gente que sente isso, sente aquilo. E, assim, o senhor consegue perceber quando é realmente, discernir que é realmente demônio, que é realmente do mal, ou que é realmente uma histeria humana. Portanto, as pessoas manifestavam-se, portanto, é completamente diferente. Portanto, eu no meu ministério, portanto, vou a locais, portanto, por exemplo, portanto, eu fui a Angola, a Malange, portanto, nós tivemos no retiro, entre aspas, 250 pessoas, não estive a contar, mas cerca de 250 pessoas, portanto, e 200 estavam possuídas pelo demónio. Quantas? 200. Nossa! Mas portanto, vocês não imaginam isso? É o uso do que eles fazem? Exatamente. Portanto, nós para estarmos possuídos pelo demónio, portanto, tivemos que violarmos o primeiro mandamento. Sim. E também, portanto, e essas pessoas estavam possuídas, manifestavam-se, portanto, eu fiz, portanto, isso aconteceu em 2 sítios, portanto, a primeira vez que fui, portanto, em Malange e no Coito, portanto, eu normalmente dizia, portanto, para as pessoas rezavam em línguas, e para as pessoas que não sabiam rezar em línguas, isso faz parte dos meus retiros, eu digo, para dizerem aleluia, 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 aleluia. A maior parte das pessoas não sabe o que é dizer aleluia. Sim. Portanto, é louvar a Deus, louvado sejas, Senhor, digno de louvor és tu, Senhor. Sim. Portanto, estão a louvar a Deus. Portanto, e lá em Malange, essa primeira vez que eu fui, portanto, eu comecei a pedir para as pessoas dizerem aleluia, portanto, e as pessoas começavam a manifestar-se aos pelinhos, aos saltinhos, outras, tipo cobra, rastejar pelo chão. Portanto, e era impressionante porque eu ia ao pé delas, tocava, e algumas, portanto,
libertas, e o facto curioso, portanto, é que nós, para sermos libertos, temos que nos confessar. A confissão é o maior exorcismo. Portanto, foi uma coisa que Deus me colocou por essa minha experiência. Portanto, não quer dizer que haja outros casos, portanto, que nós tenhamos que fazer orações. Portanto, eu tinha colaborado com 4 exorcistas, portanto, todos eles rezavam Pai Nosso, terços e mais terços e mais terços, para libertar uma pessoa. Recebiam uma pessoa de cada vez, tanto com o Padre Manuel Sabino, como eu disse. Portanto, nós tínhamos lá a parte de trás toda cheia, portanto, tínhamos que rezar por elas, mas tirando isso, portanto, normalmente era uma pessoa individual. Portanto, o sacerdote exorcista, com quem eu colaborei, eles rezavam por uma pessoa de cada vez. Portanto, eu tive 200, portanto, não dava. Portanto, eu ia lá e, na verdade, rezava também por elas, portanto, mas elas libertavam. É porque parece uma coisa tão do dia a dia, né? Do senhor, assim, uma coisa como se fosse... Bom, é um dom, né? Sim, é um carisma, assim, que Deus me deu. E, assim, o que eu ia perguntar e a sua vida, ele incomodou o demônio? Sim, ele atrapalhou, ele tentou tirá-lo desse caminho muitas vezes, porque a gente vê alguns... Ele punha-me mais no caminho, portanto, quando eu estava a deslocar-me para os locais do retiro, portanto, ele tentava... Sim. Pronto, e eu ria-me, tomava consciência que ele me queria chatear. Que era isso, Portanto, e por exemplo, portanto, às vezes a minha mulher dizia, não vamos. Eu disse, não, agora é que vamos. Portanto, ela no início também, às vezes, não percebia muito bem isso. Ele até disse, portanto, que sentiu muito frio à noite. As coisas com Deus não são fáceis. É verdade. Portanto, quando está tudo a correr muito bem, é porque está errado. Portanto, eu apercebi-me logo nessa altura, portanto, é porque alguma coisa estava mal. Sim. E que ia acontecer. Pronto, e não dar aso ao demónio, portanto, mas quando as coisas corriam muito bem, eu ficava logo, o que é que se vai acontecer? Ficava logo, e ria-me, ficava logo a pensar o que é que ia, pronto, e acontecia qualquer coisa, portanto, ou tínhamos um furo no carro, ou acontecia sempre qualquer coisa, mas coisas menores, portanto, isso nunca me tirou a força para eu ir para a frente. Portanto, quando Deus me pedia uma coisa, às vezes por intermédio de outros, portanto, por exemplo... Em Angola, portanto, a minha mulher não foi comigo os 3 anos, só foi à 4ª vez. Pronto, mas eu fui, portanto, pedi a autorização em casa, não é? Porque eu não podia tomar decisões sozinho, era casado. Se elas permitiam, portanto, tinha uma mulher e umas filhas maravilhosas, portanto, e que nunca me impediram de ir, ia com outra pessoa, portanto, Deus arranjava-me sempre pessoas para ir. E só uma vez é que fui sozinho, portanto, mas já tinha, fui precisamente lá a Angola, a Malange, mas já tinha uma equipa lá. Sim. Portanto, fui sozinho, mas lá tinha muita gente. E rezava pelas pessoas, pronto, e elas eram libertas, portanto, mas como é que eu digo que estavam libertas? Pelas possessões, pelas manifestações que eles tinham. Depois descobri, portanto, que uma pessoa possuída é porque foi a um local do oculto, é porque violou o primeiro mandamento. Portanto, o que é que aquelas pessoas tinham ido? Portanto, aos quimbandas e aos quimbandeiros. Portanto, era curioso, portanto, é no interior de Angola, as pessoas vão todos os dias à missa. A missa é muito cedo, às 6 da manhã, 6h30, 7 horas, portanto, em toda a Angola. Portanto, há uma missa de manhã, não é como cá. Portanto, as pessoas vão para depois trabalharem. E eram pessoas... portanto, supostamente de igreja, portanto, as igrejas estão cheias às 6 da manhã, 7 da manhã, as pessoas rezam, mas depois vão aos quimbandas, aos bruxos e aos feiticeiros, ou aos adivinhos, pronto, mas ali em Malange era muito fácil das pessoas também se libertarem, porque não havia tantas coisas como há em Portugal, portanto, cá há as coisas da nova era, portanto, e há também bruxos e feiticeiros e tudo mais. Isso aí... Pode falar. Assim, eu acho que para quem está assistindo, né, são situações muito difíceis de compreender, assim, no dia a dia da gente, né? Para o senhor é uma coisa natural, porque o senhor vive isso, é um carisma, né? Sim, em todos os meus retiros, portanto, no início havia muita... Portanto, nós tínhamos 80% das pessoas que iam ao retiro possuídas pelo demónio. Portanto, pessoas... de igreja. Mas iam portanto, com esse propósito só pregava para pessoas da igreja nessa altura. Sim.
Portanto, elas iam ao retiro, portanto, e quando começávamos a rezar, portanto, elas manifestavam-se. E como eu disse, portanto, em Malange, portanto, foi uma coisa, pronto, que não estava à espera, portanto, nunca me tinha acontecido, eu já tinha tido a experiência com o padre, portanto, Deus preparou-me com esses exorcistas para essa missão. É isso que o senhor está falando, me chamou a atenção a questão da nova era, né? Porque, assim, é muito vendido de uma forma que, não tem nada demais, é bonitinho, é legal, assim, eu vejo muita gente, às vezes, que na igreja, como o senhor está dizendo, que são católicos, dizem católicos, né? Mas que, ao mesmo tempo, tem um cristal colocado em casa e não sei o que, né? Acende um incenso e não sei o que, e coloca um cristal e, às vezes, tem uma imagem de um Buda porque acha bonito, né? E, assim, e a gente não tem ideia do mal que isso pode nos trazer, né? Sim, mas o problema maior é quando as pessoas vão Sim. a esses níveis e depois vão ao retiro meu, portanto, e manifestam-se. Sim. Pronto. Mas ter em casa também já é uma coisa ruim, né? Sim, você ter essas... também, portanto... Mas o senhor está falando assim, as pessoas que assim começam a estudar essas práticas, é isso? Não, fazem. Por exemplo, o reiki é com as mãos, não é isso? Que fazem outras pessoas. Quer dizer, é uma coisa mais séria ainda. E que as pessoas encaram como natural. Portanto, o demónio macaqueia as coisas de Deus. Isso. Sim. Portanto, e tenta fazer coisas muito parecidas com as que são de Deus. Portanto, e as coisas parecem muito semelhantes, mas em sentidos opostos. Portanto, há coisas que são feitas pela ação de Deus e outras por ação do demónio. Portanto, eu costumo dizer que há dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. E não há pontes. Sim. Portanto, e as pessoas julgam que há pontes entre os dois reinos. Não, eles são dois reinos separados. E cada um de nós, neste momento, está num desses reinos. Ou está em Deus, ou está em Satanás. Sim. Portanto, essas pessoas estavam no reino de Satanás. Portanto, e quando são os meus retiros, elas manifestam-se. Não pelos meus bonitos olhos. Às vezes desconhecendo que estavam. Sim, a maior parte das pessoas às vezes desconhece que está possuída pelo demónio. Sim. Porque nunca ninguém rezou por elas. Portanto, eu fui lá a Malange, a primeira vez, portanto, que aconteceu isso e que fiquei... Pronto, eu não estava à espera, não é? Ninguém estava à espera. Portanto, mas como eu disse, portanto, quando nós começámos a rezar, portanto, as pessoas manifestaram-se, porque tinham violado o primeiro mandamento, tinham ido às coisas do oculto, mas todas essas pessoas iam à igreja. Sim. E nunca se tinham manifestado. O senhor está falando, enquanto o senhor, assim, fica à vontade para me corrigir se eu errar aqui no que eu pensei, mas assim, quando o senhor fala, muitos estão com o demônio, mas não percebem, só percebem no momento da oração, no retiro. Eu acho que a ideia e a intenção do inimigo é justamente essa, né? Ele não quer que você descubra, não. Portanto, ele só se manifesta quando é obrigado. Sim, e a ideia dele é justamente essa, enganando. Ele quer a tua alma, então... Quanto menos você perceber Exatamente. Que está ali, portanto, ele não chateia. Melhor, né? Enquanto as pessoas estão no oculto, portanto, o demónio não as chateia. Sim. Estão no reino delas, porque, como eu disse, há o reino de Deus e o reino de Satanás. Sim. Se eles estão no reino de Satanás, portanto, o demónio não os vai chatear. O demónio começa a chatear quando elas querem mudar para o reino. Sim. E quer dizer, aquela parte que me vem muito na cabeça, o orar e vigiar é muito importante, né? Exatamente. Porque às vezes você muito acha... astuto e qualquer um de nós pode cair nas parrelas do demónio. Às vezes você acha que uma coisa simples... fulano vai ali como é que chama? Na cartomante, vai ver o horóscopo, ver não sei o que. Isso não tem nada demais. E quando vai ver... Portanto, as pessoas pensam que para se salvar, para serem condenadas, precisam de 1000 pecados mortais. Não basta um. Uhum. Portanto, e as pessoas, quando cometem um pecado mortal, estão separadas de Deus. Sim. Portanto, basta um. Quando elas vão várias vezes aos quimbandas, aos quimbandeiros, ou às cartomantes, ao reiki, portanto, elas ficam logo no reino de Satanás. Sim. Portanto, e o que acontece é que Deus deu-me esse carisma. Portanto, quando eu vou rezar, vou a esses locais, as pessoas se manifestam. Sim. Portanto, e eu atuo, portanto, rezando em línguas. Uhum. Portanto, quando é necessário, pronto, posso rezar o terço, os mistérios dolorosos, porque há demónios e demónios.
Portanto, e às vezes, portanto, o que nós, até pelos exorcistas, portanto, eles têm uma fórmula única. Portanto, Deus comigo atua um bocadinho diferente. Portanto, eu rezo em línguas, não sei o que é que estou a dizer, mas estou... Sim, é uma... Portanto, e por essa oração, portanto, Deus manifesta-se e as pessoas manifestam-se possuídas pelo demónio se foram a um local do oculto, se quiserem, se estiverem dispostas para isso. Porque se as pessoas não quiserem, portanto, eu também, em alguns dos meus retiros, nomeadamente no início, portanto, nós tivemos alguns retiros em que foram pessoas mestres de Reiki. Que há pessoas do oculto que querem ser rezadas pelas pessoas de Deus a pensar que ganham mais poder. Mais poder do oculto. Portanto, eu tive alguns retiros em que as pessoas no norte do país, que as pessoas diziam, vinham ter comigo e diziam, eu tenho tanto poder como o Sr. João, eu sou mestre de Reiki. Portanto, elas foram ao meu retiro e quiseram ser rezadas por mim para ver se ganhavam mais poder. E o que aconteceu? Portanto, elas não ganharam mais poder. Portanto, Sim. a pessoa tem que querer ser, tem que ter vontade e tem que reconhecer, embora em alguns casos, portanto, isso não aconteça. Portanto, o Espírito Santo está tão forte, como eu costumo dizer, portanto, que não há hipótese. As pessoas manifestam-se Independente de querer ou não. Independentemente de querer ou não. O senhor está comentando dessa questão do reiki, né? Tem algum testemunho que o senhor lembre, assim, que gosta de compartilhar e de falar, assim, nessa tua vida, de que São encontrou tantos, alguém? são Mas tem tantos. algum que... Eu sei que tem muito. Tanto que, assim, a gente tem aqui os livros, depois a gente vai Eu mostrar. fico sensibilizado quando são pessoas mais novas, pronto, em que o demónio, na verdade, lhes tenta tirar essa virtude de serem novos e de experimentarem certas pureza, coisas. né? Portanto, mas essas pessoas... Qual a idade de mais novo que o senhor já viu? Foi há pouco tempo, portanto, a mais nova, com 4 anos. Nossa. 4 anos, portanto, fui ao Algarve, portanto, a Portimão, portanto, um casal, portanto, fomos à casa deles, portanto, e eu, a menina, portanto, os pais começaram a dizer que tinha alguns problemas, portanto, ela estava no colo da mãe, portanto, estava segura, portanto, estava com sono, portanto, eu comecei a rezar em línguas, a fazer algumas orações, portanto, e ela começou, ativar, portanto, começou-se a manifestar, pronto, e é uma situação, portanto, com 4 anos, ela não pode ir para a catequese, não se pode confessar, pronto, mas Deus resolve as coisas de outra maneira. Portanto, eu rezei por ela, em línguas, portanto, ela foi liberta e nunca mais teve esses problemas. Porque pode voltar? Portanto, porquê? Porque ela via desenhos animados e invocava os akumis, que são demónios. Sim. Portanto, uma criança com 4 anos. Né? Portanto, ela via na televisão e invocava os akumis, portanto, que são demónios. Sim. Portanto, e o demónio não olha se tu és criança, se tu és adulta. Não. Ele não olha, portanto. Quer destruir, né? Destruir uma família, destruir um lar. É assim, o senhor falando isso também me veio assim, é batalha espiritual, né? A gente vive num mundo que a batalha espiritual existe, né? E que a gente não vê, né? Então, que aproveita de músicas, né? Através das músicas, através dos desenhos, que nem o senhor está falando, né? Que a gente tem que tomar muito Jogos, cuidado. Né? Sim, portanto, os jovens, há muitos jovens, portanto, eles... Nos meus retiros tenho mais jovens do que noutros retiros que tenho ido, portanto, há mais jovens. Mas não há aqueles que eu gostaria de ter, portanto, e gostaria de fazer um retiro só para jovens, mas eles não... Fiz isso no Brasil. Olha, jovens que estão ouvindo aí, mandem mensagem, vamos montar aí. Fiz um retiro no Brasil para jovens, mas cá nunca consegui fazer nenhum. Pronto. Por um lado, que eu no início também, portanto, os retiros eram abertos para todos, porque eu também no grupo de oração que tinha, depois eu ia um dia rezar, ou Moleia de Lourinhã, então nós tínhamos todos os estratos etários, desde crianças muito pequenas, bebezinhos, até pessoas com mais de 80 anos. Sim. E curioso, portanto, uma vez estava a rezar por uma pessoa possuída pelo demónio, por uma jovem, e a filha dela, portanto, eu rezei pela mãe que estava possuída pelo demónio, a filha dela, quando me vê, vem a correr, larga tudo, portanto, se está a falar com outras pessoas, larga tudo e vem a correr, portanto, e abraça-me, pronto, porque estava na barriga da mãe, portanto, e sentiu o amor para expulsar um demónio, é preciso ter amor por essa pessoa. Portanto, o demónio é vencido pelo amor. Sim. Pronto, e eu, quando rezei por ela, portanto, manifestei esse amor, portanto, estava a rezar por ela, por amor para expulsar.
E precisamente, isto é a minha interpretação dessa menina. Precisamente ela sentiu, estava na barriga da mãe, mas sentiu o amor que eu rezava pela mãe. E, portanto, quando me ouvia, portanto, vinha-se abraçar logo a mim. Portanto, isso acontece, né, com muitas crianças, portanto, quando as mães estão grávidas, ou quando eu rezo por elas logo pequeninas. Às vezes as pessoas dizem, os miúdos têm 9, 10 anos, não, ele não vai, ficam em casa. Eu disse, não, tem que trazer. Portanto, eles têm que ir logo de pequeninos. Portanto, e a experiência que eu tenho é que eles logo pequeninos, quando vão aos meus retiros, portanto, eles querem ir mais, e às vezes é engraçado, estão as pessoas todas no chão, e eles andam, portanto, em várias posições, e eles andam, não se assustam, não choram, e depois alguns, portanto, dizem assim, que é para eu rezar por eles, para eu não me esquecer, rezar por eles. Portanto, e é muito engraçado esse ministério com crianças, portanto, em que eles reconhecem e, portanto, e sentem, portanto, e sabem que as coisas são de Deus e que não são do oculto. Eles têm essa sensibilidade, né? Têm essa sensibilidade de diferenciar muito bem o que é de Deus e o que não é de Deus. Seu João, lá no Brasil, a gente tem, e as pessoas que assistem a gente devem talvez perceber isso, a gente tem um hábito, eu cheguei a levar meus filhos, e agora o senhor está falando, naquelas senhoras chamadas rezadeiras, sabe? Senhoras que nós cá também temos benzedeiras. Isso, é a mesma coisa. E lá no Brasil é um hábito. Assim, a criança, né? Como é que é? Acho que é mais antigamente. Eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas... hoje em dia também. Ainda sim, tem, antigamente sim. talvez... Antigamente tinha mais, né? Aquelas senhoras que já... Sim, as benzedeiras. E assim, pois é, eu me lembro assim, que ela pegava, virava assim de cabeça para baixo, tá com o ventre virado. Lá no Brasil se falava assim... E a gente não entendia. E rezava Ave Maria, rezava Pai Nosso, né? E a gente acha que não tem nada de mal. Isso daí também não é uma ação que se deve fazer. Pronto, só rezavam Pai Nosso e Ave Marias, estavam bem. O problema é quando às vezes não rezam e fazem orações de quebranto, que nós chamamos de quebranto. Porque eu me lembro que assim usa, como é que chama? Arruda. Né? Sim, lá usam mais a arruda, como as seitas também cá em Portugal, vem lá do Brasil. Quer dizer, não deixa de ser ela fazia, não, essa aqui é minha mãe, porque depende, eu acho que tem uma, é isso que o seu João tá falando, depende do depende tipo. Do que ela usa. Porque essa que a gente depende da ligação que nós ela temos. fazia a arruda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a oração. Ave Maria, Pai Nosso, não tinha nada muito mais que isso. Sim, mas é que às vezes ruim. Parece que fazem. É uma forma de enganar. Mas depois, portanto, eu fui uma vez atrás dos montes. Portanto, havia uma oração, mas os senhores tinham uma oração muito pequenina, mas tinha lá duas, e rezavam Pai Nosso, Ave Marias, São Rafael Arcanjo, portanto, faziam muitas orações boas, mas depois faziam misturava tudo. Mas depois faziam uma em que fazia a ligação ao demónio. Portanto, e é o que acontece cá. Portanto, às vezes as coisas até parecem muito bonitas e às vezes tem adoração. Portanto, havia um grupo, o senhor e uma senhora que iam aos meus retiros. Portanto, ela chegava sempre atrasada, estava lá muito pouco tempo, o senhor até ia, portanto, às vezes até rezava por ele, nunca se manifestou. Mas depois, portanto, nós soubemos, ele era de Amarante e ele praticava coisas do oculto na casa dele. Portanto, tinha um grupo supostamente de oração, mas que tinha uma senhora que arrotava, que fazia... Portanto, havia uma série de coisas. A mulher dele, que nunca quis ir muito ao meu retiro. Porquê? São às vezes pequenos pormenores. Portanto, ela sentia-se mal. Se eu só falava de Deus, porque é que ela se sentia mal? Sim. Portanto, e então as pessoas que iam lá à casa deles, portanto, vinham todas mal, e havia pessoas que iam do Porto a Amarante, vivia perto de Amarante. Portanto, havia pessoas que se deslocavam para ir lá. Portanto, é que nem o senhor falou, né? A pessoa às vezes vai na missa de manhã e daqui a pouco vai lá no outro de tarde, como se aquilo fosse... Sim, pronto, isso era vulgar em Angola, em Malange, como eu estava a dizer. Portanto, as pessoas iam à missa, as igrejas estavam cheias, logo às 6, ainda era de noite lá, mas depois iam ao quimbando e ao quimbandeiro. Pronto. Bagunçava tudo. E, portanto, quando eu rezava por elas, ou mesmo nesse caso nem precisava de rezar por elas, começavam-se a manifestar
quando eu estava a cantar, portanto, elas manifestavam-se, começavam digam aleluia, 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 portanto, elas não conseguiam e começavam-se a manifestar aos saltos, tipo serpente, portanto, a grunhir, tipo porcos. O senhor falando assim, né, me vem assim a parte, né, quem é escolhido mesmo, né, Pronto, cada um no eu seu não tinha nenhum sacerdote para me ajudar, aliás, eles tinham medo, portanto, era um seminário espiritano, pronto. Todos os sacerdotes eram bastante bons, pronto, mas eles não foram ajudar também. No início eu não sabia o que ia acontecer. Mas como eu disse, eles iam, muitas dessas pessoas iam à missa todos os dias. Andavam lá de joelhos, que eles tinham uma imagem de Nossa Senhora. Pronto, mas tinham ido ao culto e quando foram ao meu retiro, manifestaram-se. Pronto, e como eu estava a dizer há bocado, portanto, em 250, 200 estavam possuídos. E no ano a seguir fizemos uma coisa para os líderes do renovamento carismático, ou seja, aos outros 50, e cerca de 40 estavam possuídos pelo demónio, mesmo sendo líderes. Portanto, um via o horóscopo todos os dias e fazia umas orações ao demónio. Portanto, no primeiro ano, que eu digo que 200 estavam possuídos e 50 não se manifestaram, na realidade, portanto, estavam 240 possuídos e 10 bem. Porque das pessoas que eram da equipa, também havia pessoas possuídas pelo demónio. E então, quando eu no ano a seguir, fiz uma oração só pelas pessoas da equipa e 40 dos 50 manifestaram-se. Sim. Portanto, o problema era muito grave. Mas cá, no interior, portanto, onde eu comecei, Beira Interior e Trás-os-Montes, acontecia o mesmo. Portanto, as pessoas vão à igreja, portanto, em Trás-os-Montes, portanto, há muito oculto. Portanto, as pessoas que iam ao meu retiro. Portanto, e manifestavam-se. Portanto, uma coisa incrível. Nós pensávamos que as pessoas estavam na igreja e não estavam. Sim. Portanto, e quem eu convido, portanto, eu já fui pregar ao Malawi, portanto, as pessoas que fui a aldeias remotas, portanto, em que as pessoas não eram batizadas, algumas delas, e que se manifestaram e que Deus curou, mesmo não sendo batizadas, curas físicas. Pronto, porque normalmente, portanto, Deus, às vezes portanto, há um programa, eu só tenho que deixar-me conduzir por Deus, portanto, às vezes pode começar de uma maneira e acabar noutra, portanto, não tem uma fórmula, né? Pronto, tem um bocado uma fórmula, portanto, se calhar faço mais. Portanto, primeiro sábado de manhã, portanto, falo mais sobre o perdão, portanto, o perdão perdoa para seres curado e libertado. Portanto, se a pessoa não perdoa, não é curada nem libertada. Bota na câmera aqui dos livros para o pessoal ver. Nem é libertada. Aí, esse aqui. Portanto, depois à tarde, a parte da libertação. Porquê? Porque às vezes as pessoas chegam de manhã tarde, portanto, isto tem tudo, portanto, um retiro. As pessoas devem chegar no início, mas muitas não chegam. Às vezes não chegam, porque o demónio também se vai colocando obstáculos e às vezes até nos telefone. Sr. João, Dona Teresa, eu não consigo ir. E a gente diz, tens que vir. Não portanto, tem conversa. Um sinal para ir mesmo. É porque têm problemas. Pronto, e essa parte, normalmente é à tarde, os meus, há um ensinamento e depois uma oração. Portanto, tu tens sábado de manhã, portanto, louvor, pedir o Espírito Santo, ensinamento e oração sobre o perdão. À tarde, a mesma coisa. Portanto, porque as pessoas, quando vão para o almoço, desligaram-se de Deus, muitas delas. Portanto, nós temos que recomeçar tudo de novo. Portanto, se houver uma missa, portanto, eu poder começar logo o retiro, portanto, também não acontece, as pessoas querem os 20 minutos e eu às vezes dou 20 minutos, meia hora para as pessoas irem. E o senhor percebe alguém nesses retiros que tem esse dom também, que o senhor pode chamar ou não? Ou é sempre Deus que apresenta? Ou o senhor percebe que aquela pessoa tem aquele dom e aí o senhor chama ou não? Pronto, às vezes não dá para isso, porque muitas vezes é a primeira vez, mas normalmente sou eu que rezo pelas pessoas, portanto, embora depois tenha outras pessoas que ficam
tomar conta. Portanto, quando eu fui com esse meu colega... O Arnaldo Paixão também, né? O senhor rezou por ele. Também rezei por ele. Pronto, ele foi a um retiro do Padre James. Portanto, mas voltando atrás. Portanto, em Angola, portanto, eu fui com outro colega. Portanto, ele também rezava pelas pessoas e tomava conta, entre aspas, daqueles que eu ia deixando. Sim. Que às vezes eram tantos. Portanto, e nós tínhamos... portanto, foi aí que comecei a usar também as duas mãos, porque até aí só usava uma mão. Portanto, e às vezes as pessoas são tantas, portanto, que é preciso usar as duas mãos. Mas, portanto, no retiro, as pessoas, algumas manifestam-se, outras não se manifestam, só quando vou fazer oração. Portanto, tem uma parte de oração, de renuncio a isto, àquilo, àquilo outro. E depois rezo pelas pessoas. Portanto, rezo por todos, nomeadamente por aqueles que têm certos sintomas que eu listo numa folha. Esses sintomas. Portanto, essas pessoas é que vêm, convido-as para vir para a fila. Portanto, a primeira oração é sobre o perdão. É o mesmo estilo, mas convido as pessoas que choraram, com outros sintomas, para virem ser rezadas porque têm falta de perdão. Portanto, à tarde é a mesma coisa, portanto, faço um ensinamento de libertação, e depois uma oração de renúncia e libertação. Algumas manifestam-se, portanto, ainda logo no início começam-se a manifestar, e depois outras só, quando eu estou a impor as mãos, é que, ou sopro, começam a manifestar-se. Tem e depois, jovens, portanto, a oração de cura física e a infusão do Espírito Santo. Portanto, eu no início só fazia uma infusão do Espírito Santo. Portanto, o retiro tinha vários temas no sábado, depois no domingo de manhã e no domingo à tarde. Portanto, era a infusão do Espírito Santo e aí eu pedia tudo. Portanto, e na infusão, portanto, Deus curava, fazia curas interiores, curas físicas e libertações. Depois isto, portanto, comecei em 2002 com os sacerdotes e depois mais tarde. Mas, portanto, Deus vai-nos mudando e nós só temos que deixar Ele conduzir. Pronto, eu nunca estive a pensar o que é que vou fazer. Pronto, no início fazia a infusão do Espírito Santo e rezava porque era aquilo que até aí tinha visto. Mas depois o meu esquema foi-se adaptando, mas sempre aberto, porque às vezes há... Você está na barca. Deus está colocando nos cantos, nos lugares certos. Né? Tá sendo encaminhado por Deus. Sim, pronto. A minha missão é mais regiões, não é Lisboa, mas regiões mais do interior, portanto isso tem acontecido. Não quer dizer que não sejam desenvolvidos. Mas aqui em Carcavelos o senhor faz retiros? Não, são mais para portanto, eu em Lisboa, portanto, que é a minha terra natal, portanto, nasci na Baixa, na freguesia do Socorro, na Rua da Palma. Portanto, sou alfacinha de gema, como nós costumamos dizer em Portugal. Portanto, eu só fiz um retiro. Portanto, curiosamente, convidado pelo padre Duarte Lara, portanto, era ele o pregador, portanto, era um retiro da Canção Nova. Pronto, e ele disse, portanto, convidou-me para substituí-lo, entre aspas. Não é substituível, porque tinha outras tarefas, portanto, como sacerdote, para confessar e para celebrar a missa, portanto, mas nos ensinamentos. Portanto, eu fiz o ensinamento. Tinham-me dito antes que eu não podia rezar, impor as mãos pelas pessoas, portanto, as pessoas da Canção Nova. Pronto, mas Deus tinha-me preparado no retiro anterior, portanto, como Deus faz as coisas, portanto, que é impressionante. Eu tinha tido um retiro em Setúbal, portanto, o retiro prolongou-se, havia muitas pessoas possuídas pelo demónio, e o retiro prolongou-se e as pessoas não se foram embora. Portanto, eu sabia que havia pessoas do Algarve, portanto, já eram 7 ou 7:30, não posso precisar agora a hora, porque foi há muitos anos, portanto, mas já era de noite. Portanto, havia pessoas que tinham que se deslocar. Pronto, e eu pensei que eles queriam que se acabasse o retiro, porque as pessoas não saíam. Eu rezava pelas pessoas, enquanto não tivesse toda a gente liberta, portanto, eu não parava. E, portanto, tive aquilo, nunca se sabia quanto tempo é que... Porque havia pessoas com grandes possessões, pronto, mas normalmente saíam de lá, eu rezava. Enquanto as pessoas tivessem sintomas, eu ia rezava até saírem bem.
Portanto, o que não quer dizer que o demónio depois não viesse. Portanto, elas estavam bem, podiam estar por um período mais curto ou mais alongado, e portanto, isso eu nunca sabia, e tinham que aproveitar isso, porque era a altura que o Espírito Santo trabalhava sobre elas e informava de onde é que elas tinham que ir e o que é que tinham que confessar. Portanto, e nesse retiro, portanto, as pessoas não saíram, e eu disse, querem mais? E levantou-se tudo, sim! Pronto, e eu fiz uma oração de cura física. Portanto, foi a primeira vez que eu fiz do palco a oração de cura física. E Deus mostrou-me, depois, se essas pessoas estavam 2 metros, ou 50, ou a 100, portanto, podiam também estar a 10.000 quilómetros em Brasília. Portanto, a oração não era eu só tinha que rezar e Deus atuava. Sim. E curava. Sim. Portanto, e Deus, portanto, tinha mostrado isso. Portanto, nesse retiro, portanto, o Padre Lara deu-me os temas que ele queria que eu falasse. Portanto, eu preparei os temas. E depois, como não podia ir rezar pelas pessoas, que era o normal até aí, portanto, nós fazíamos a infusão do Espírito Santo e eu ia rezar pelas pessoas. Sim. Portanto, aí fui proibido de impor mãos. Portanto, eu fiz essa oração que tinha feito, Deus me tinha inspirado no retiro anterior em Setúbal. E então houve várias curas, portanto, nem todas estão gravadas, portanto, mas estão várias, portanto, está um vídeo sobre isso. Portanto, que foi o Padre Lara também ficou preocupado, também queria que eu acabasse. Pronto, mas Deus estava a atuar. Sim. Portanto, a gente tem que deixar atuar Deus, não vamos pôr limites à ação de Deus. Portanto, e nesse retiro eu senti-me mal, precisamente porque as pessoas queriam que acabasse, mas Deus estava a atuar. Pronto, eu ultrapassei o tempo. E as pessoas, portanto, queriam que eu cumprisse da Canção Nova, queriam que eu cumprisse o tempo, foram falar com o Padre Lara. Portanto, eu vi isso, estava no palco, evidente, senti isso. Pronto, mas eu não podia terminar. Na minha perspectiva, porque Deus estava a atuar. Portanto, eu não ia dizer ao Espírito Santo, olha, espera aí um bocadinho, que estas pessoas têm que ir ali ao bar. Neste caso era para irem almoçar. Sim. Eu não podia fazer isso. Sim. Ficava mal comigo próprio se Deus estava a atuar, estava a libertar. Portanto, e quanto mais convidei as pessoas para testemunhar, porque quanto mais testemunhos há, mais Deus cura. Deus funciona um bocadinho ao contrário de nós. Pelo menos é essa a minha sensibilidade. Portanto, quanto mais pessoas testemunharem, porque os testemunhos são para a glória de Deus, não são para a glória de João. Sim. E, portanto, quanto mais testemunharem, mais Deus faz, mais curas faz. Muito bem. Portanto, comigo, toda a gente via que Deus estava a trabalhar, que estava a curar, portanto, porque as pessoas fizeram o testemunho logo a seguir a oração. Portanto, não era que às vezes nós vemos, está aqui fulano a ser curado. Mas ninguém se manifestou, ninguém se acusou que foi curado. Mas nos meus retiros, para isso não acontecer, portanto, eu fazia a oração e queria testemunhos. Sim. Precisamente para as pessoas verem que Deus curou e houve curas bastante importantes, portanto, nesse retiro. Mas nunca mais fui a Lisboa. Eu ia perguntar para o senhor... Desculpa. Trabalho na Diocese de Lisboa, portanto, mas Lisboa, cidade onde eu nasci, portanto, só tive esse retiro, portanto, tirando depois o grupo de oração em Carcavelos. Eu vou ter que começar a seguir para a gente ir finalizando, né? Assim, sim. Mas eu ia perguntar para o senhor, até para as pessoas que estão assistindo, como é que as pessoas conseguem ver esses trabalhos? O senhor falou, tem um vídeo no meu canal, o senhor tem um canal para as pessoas poderem... Onde elas podem buscar o seu trabalho? Se quiserem uma oração do senhor, existe uma possibilidade? Como que se faz? Tem essa forma? Pronto, eu tenho um canal, mas como eu disse no início, sou pouco de... Sim. Não, mas as pessoas procuram. Tem lá porque isso é importante hoje em dia. Portanto, a divulgação tem os livros, mas hoje não estamos numa era de livros, embora algumas pessoas... É mais a internet. internet. A internet, portanto, atinge muito mais pessoas. Portanto, eu vejo isso até também no grupo de oração que temos. Então, tem lá uma página no YouTube. Portanto, temos uma página no YouTube, portanto, sobre vídeos, portanto, tirados, mas é uma pequena fração, portanto, e no início eu também ia a muitos locais, portanto, e não havia ninguém que filmasse, portanto, a nossa equipa às vezes é reduzida,
Portanto, às vezes vou com a minha mulher e com mais outra pessoa, portanto, e elas ficam a tomar conta das pessoas e para ajudar. Portanto, não temos ninguém para estar a filmar. Portanto, os vídeos que eu às vezes tenho é de câmara fixa, portanto, que está a filmar, mas o demónio às vezes também não gosta, portanto, e vai lá alguém, mexe-me na câmara. E a câmera Depois desliga, dá um ficou- problema. Ficou eu a jogar. E é os melhores retiros, portanto, é que acontecem coisas fabulosas. Não E tem a gente chega registro. lá, epá, vou ver, vou todo entusiasmado, e alguém mexeu uma câmera e pôs para cima, ou pôs para baixo, ou desligou. Pronto, mas no início, mas também há muitos retiros que nós no início não filmávamos. Sim. Pronto, mas tento agora, nos últimos, depois do Covid, tento... Sim. Mas tenho lá muitos... E o grupo de oração que o senhor participa é em Carcavelos? Portanto, o grupo de oração, portanto, era um grupo da paróquia. Foi o padre Manuel Gonçalves, portanto, que já faleceu. Portanto, eu organizei retiros do padre James Manjacão, portanto, um sacerdote estigmatizado. Portanto, ele soube que eu colaborava com o padre James, porque ele tinha convidado o padre James para ir a Paris, à igreja dele, e pediu-me para eu organizar um grupo de oração lá em Carcavelos. E esse grupo até hoje existe? Não, portanto, ele disse-me que havia umas senhoras para ir falar com elas e organizarmos, tentar. Portanto, as senhoras já eram bastante idosas, portanto, faziam uma oração, e nesse dia que eu fui ter com elas, portanto, ouvi a conversa, elas estavam a falar e precisamente iam transferir o grupo de tarde para de manhã. E num dia que eu não podia. Portanto, que eu tinha as aulas na universidade. Portanto, tinha que fazer isso. O professor era pago para as aulas, não é? As coisas de Deus, portanto, eram depois de fazer as coisas do meu trabalho. E então, portanto, eu reuni-me com elas e disse, eu não posso vir a essa hora, nesse dia tenho aulas, portanto, era às 11 horas, de terça-feira. Eu disse, eu não posso vir a essas horas. E elas disseram, então, mas porquê é que não faz um grupo? Eu disse, eu não posso fazer um grupo. O Sr. Padre Manuel mandou-me vir falar convosco para eu tentar dinamizar o vosso grupo. Portanto, eu não vou fazer um grupo, posso falar com ele e dizer que vocês me propuseram isso. Portanto, eu fui precisamente falar com ele e disse, olha, aconteceu isto, elas vão passar o grupo para de manhã. Não é um horário que o senhor portanto, podia? eu não posso. E, portanto, ele disse, mas o João pode fazer um grupo. Quando é que começar? Na próxima quarta. Portanto, fizemos o grupo, a oração no grupo quarta-feira, logo uns dias depois. Portanto, essa primeira reunião, portanto, foi a explicar como é que era a dinâmica do grupo, que era uma coisa diferente dos outros. É um grupo aberto para quem quiser ir? Já lá vou. Portanto, o grupo era aberto a todos. Portanto, e fizemos o grupo, fizemos a oração. Portanto, e a oração tem uma dinâmica própria. Portanto, fruto daquilo que eu contactei quando estava em Santo Meiros, foram lá várias pessoas, portanto, e foi o que eu absorvi, e, portanto, era um louvor, portanto, começar pelo louvor, pedir o Espírito Santo e ver o que é que o Espírito Santo queria que nós fizéssemos. Portanto, eu expliquei, portanto, fiz o tipo de oração, cânticos de louvor, rezar em línguas, e depois fazer um ensinamento, e expliquei às pessoas que a nossa dinâmica era aquela. Portanto, e foi mais uma sessão experimental, quase, se assim podemos dizer. Portanto, porque era uma dinâmica diferente do que havia nos grupos do renovamento carismático, na altura. Sim. Portanto, não era a mesma dinâmica. Pronto, em que tinha um louvor muito forte e depois pedir o Espírito Santo, e depois Deus é que dava a palavra, nós não. Portanto, e as leituras, e mesmo agora, portanto, temos esse grupo, um grupo de oração online. Portanto, é o Espírito Santo que vai dando as palavras e as mensagens. Portanto, porquê? Porque em cada reunião de oração, Deus dá uma mensagem para nós. Portanto, e foi isso que eu tentei implementar e explicar nesse Deus. Portanto, nós tínhamos um sacerdote, portanto, que ia ao nosso grupo, no início, uma vez por mês. Portanto, ele foi 7 ou 9 meses, o Padre Carlos, de Alfragide, portanto, da Igreja de Alfragide. Portanto, ele foi ao nosso grupo e um dia faltou. Portanto, ao fim de 7 meses ter ido, portanto, ele faltou um dia. Pronto, fizemos a nossa oração e Deus deu uma palavra,
portanto, pela minha mulher, que ela nem ligou muito, para nós rezarmos pelos outros. E eu disse, vamos rezar pela pessoa que está ao nosso lado. Portanto, eu ia ainda em rotação, ela estava ali naquela flor, que era uma afilhada minha, e ela caiu. Pronto, isto não é normal, não é? E nem tinha tocado, ainda ia na direção dela. Portanto, disse às pessoas que estavam na plateia, tínhamos 82 ou 80 e poucas pessoas, e disse para cada um rezar pela pessoa que estava à sua direita. Portanto, eu como estava na música, estava de frente, estava essa minha afilhada, eu vou e ela cai. Pronto. São as ações do Espírito Santo, né? E eu perguntei na plateia se havia mais alguém que também tivesse acontecido isso. Tinha acontecido com uma pessoa, o Carlos. E eu disse, então vamos rezar pela pessoa que está à nossa direita. A minha mulher começou logo, não! Outra senhora também, não façam isso, e não sei o quê. Com medo, tanto que acabasse o grupo, que o sacerdote depois não nos deixasse. Eu disse, não, Deus mandou, eu tenho que fazer. Então fomos rezar pelas pessoas. Como eu usava uma mão, pronto, eu rezei por cerca de 70 pessoas, enquanto ele rezou pelas outras 12, porque ele fazia cruzinhas na cabeça. Pronto, mas durante 4 semanas, o Senhor dava-nos sempre uma ordem para ir rezar pelos outros. Então não era por nós querermos, era Deus que mandava. Portanto, eu chegava e dizia, Carlos, vem para o pé de mim, e rezávamos pelas pessoas. Pronto, no início só tínhamos pessoas católicas, portanto, pessoas que não tinham ido a nenhum grupo carismático, sem vícios. Portanto, nós rezávamos, não havia ninguém possuído pelo demónio. Portanto, e nós rezávamos, as pessoas caíam 100%, portanto, às vezes só de nos aproximarmos, elas caíam. Portanto, E por isso, portanto, toda a gente naquela altura que estava lá na reunião viu que era de Deus, que não era nosso, porque houve um caminho, portanto, e Deus fez isso e deu-nos esse carisma. Portanto, rezávamos sempre os dois até que começaram a aparecer pessoas possuídas pelo demónio. Portanto, nós rezávamos por elas, portanto, algumas nessa altura os demónios eram muito barulhentos, portanto, e durante até ao Covid, portanto, em muitos locais que eu fui havia muito barulho, manifestações muito violentas e muito barulho. Portanto, e foi o que aconteceu nesse início. Portanto, nós tínhamos pessoas, grandes possessões, às vezes havia reuniões na igreja e a minha mulher, então, mais a minha mulher suspirava, será que não nos vão acabar com o grupo? Mas, graças a Deus, nunca acabaram com o grupo, mesmo os sacerdotes vendo e pronto, não sei, porque certamente se aperceberam que eram coisas de Deus e rezávamos pelas pessoas e eram libertas. Muito bem. Bom, seu João, olha, obrigada. Eu vou pedir para o senhor fazer, de repente, uma oração agora no final, pode ser? Para as pessoas lá de casa, um pouquinho. Só vai fazer uma oração mesmo, pedir para que Deus, né, possa iluminar. Pode guiar uma oraçãozinha só para a gente finalizar? Pronto, eu pedia, tanto para rezarmos o cântico Espírito, o amor de Deus, e tanto porque na verdade, tanto Deus manifesta-se e revela-se. Eu não estava à espera deste pedido. Espírito do amor de Deus, vem sobre nós. Espírito do amor de Deus, vem sobre nós. Enche-nos, molda-nos, guia-nos, usa-nos. Espírito do amor de Deus, vem sobre nós. Chambarira maraham ram ram, shira papa maraham marakakarararararama, shira maraham ririariariariararararama, shira la baraham ram ram ram, shira papa marakakararararama, shira maraham riria, shira la baraham marakakararararama, shira maraham. Espírito Santo, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, vem Espírito Santo, vem curar, vem libertar, vem recriar, vem restaurar, vem ungir-nos. Shira maraham marakakararararara papa marashir, shira marakakararararama,
Shambara Ramariria, vai Espírito Santo. Vai Espírito Santo, manifesta-se, Senhor, revela-te. Derrama, Pai Santo, em nome de Jesus, teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo, vem curar, vem libertar, vem recriar, vem restaurar. Shira Marahamara Kakarararara Papamara Shira Paf. Todos, aleluia, 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 aleluia. Shira Marahamariria, Shira Papamara Kakararama Shambara Hamariria, aleluia, 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 aleluia. Shira Marahamariria, Shira Marahamariria. Receba o Espírito Santo. Shira Marahamariria, Shira Marahamariria, aleluia, 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 aleluia. Glória, aleluia, aleluia. Yeshua, Yeshua, Maranatha, Yeshua, Maranatha, Yeshua, Shira Marahamariria, Shira Papa Marakakarara, Pipa Marakakarara, Shira Marahamariria. Não sei se a minha mulher tem alguma visão. Passa alguma de vocês. O Senhor está a mostrar a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Coração a brilhar. Shira Marahamariria, Shira Papa Marakakara. Muitas pessoas vão ser tocadas por essa oração, por essa grande bênção. Muitas curas acontecerão, eu creio. Eu vejo uma menina grávida que está muito indecisa de ter esse filho. Que o Senhor possa te curar dessa vontade que o Senhor, que você tem. E que possa perceber que esse filho é uma bênção que vai ser para a sua vida. Amém. Amém. Bom, vamos finalizar então esse podcast. Seu João, muito obrigada pela tua presença, por esse momento de oração, por conhecer esse testemunho muito bonito que nos traz cada vez mais assim a vontade de seguir a Deus. Quando eu ouço o Senhor falando, é realmente assim, a vontade de entrar nessa barca. O Senhor entrou e eu tenho vontade também de entrar nessa barca. Graças a Deus. É isso. E que as pessoas possam se sentir tocadas dessa maneira também, ouvindo o Senhor. Então, assim, quem quiser saber um pouquinho mais do João, tem o canal dele no YouTube, que é o @JoãoSilvaDias. E também tem os livros. Eu vou pedir agora para focar aqui a câmera nos livros. Ele tem vários livros já escritos. Onde é que as pessoas podem comprar esse livro, seu João? Tem algum... Pois, normalmente só compram nos meus retiros. É nos seus retiros. Pronto, então Tem lá no algum YouTube retiro vão ter... próximo? Sim, mas podem telefonar também, pronto, e envio pelo correio. Tá, eu Portanto, vou não tem à colocar... venda em livrarias. Sim, eu vou colocar de qualquer forma aqui na descrição do canal, do vídeo, vou colocar o e-mail, vou colocar o canal do YouTube para quem quiser ter mais informações. E pronto, muito obrigada a todos que estiveram até aqui conosco e até a próxima. Obrigado.